Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. Muitos hoje afirmam falar em línguas, apresentando isso como sinal de profunda espiritualidade e comunicação direta com Deus. No entanto, essa experiência moderna condiz com o ensino da Bíblia? Eu estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Um reino que não é deste mundo. Um reino que virá em breve. De onde sim, tristeza e suspiro fugirão. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas. A Bíblia é nosso único guia verdadeiro para a fé e prática. O fenômeno moderno de falar em línguas é bem difundido nas igrejas carismáticas e pentecostais. Muitas vezes envolve declarações em êxtase, tidas como uma linguagem celestial. No livro de Atos, capítulo 2, os discípulos falaram em línguas humanas reais. Pessoas de muitas nações ouviram o evangelho em sua própria língua. O milagre foi claro e compreensível, espalhando as boas novas de Jesus Cristo. O dom bíblico era preciso e tinha um propósito. Precisamos discernir a verdade do erro, o que é vital para a saúde da igreja e para nossas vidas espirituais. Busquemos o que é verdadeiro. Esta análise tem como objetivo trazer clareza a este assunto frequentemente mal compreendido. Analisaremos os fatos da Escritura e da história. Nosso objetivo não é atacar indivíduos, mas defender a verdade da palavra de Deus. Experiências espirituais devem sempre ser provadas pela Bíblia. O dia de Pentecostes, registrado em Atos capítulo 2, é um evento crucial na história da Igreja. O Espírito Santo desceu sobre os crentes, e eles começaram a falar em outras línguas. Multidões se reuniram, perplexas com o que estava acontecendo. As línguas faladas no Pentecostes eram idiomas humanos conhecidos. Atos 2 e 6 afirma que cada um os ouvia falar em sua própria língua. A multidão era composta por judeus de muitas nações diferentes. Todos ouviram as maravilhas de Deus em suas línguas maternas. O propósito deste milagre era duplo: comunicar o Evangelho e autenticar os apóstolos. O dom era claro, compreensível e servia ao plano redentor de Deus. Portanto, o relato bíblico em Atos 2 estabelece um padrão claro. O dom de línguas envolvia idiomas reais, compreendidos pelos ouvintes. Não havia balbucio estático e ininteligível. A experiência foi ordeira e tinha um propósito evangelístico claro. Qualquer alegação moderna sobre falar em línguas deve ser medida por este padrão bíblico. Devemos nos apegar firmemente ao que a Escritura ensina claramente. O movimento pentecostal moderno e sua visão sobre as línguas tem uma origem específica. Charles Parham, um pregador do final do século XIX e início do século XX, promoveu a ideia de que falar em línguas ininteligíveis era a evidência principal do batismo no Espírito Santo. Em 1900, Parham abriu a Bethel Bible School, em Topeka, Kansas, incentivando seus alunos a buscarem o batismo no Espírito Santo. Em 1º de janeiro de 1901, Agnes Osman começou a falar em sons que ela não entendia, o que Parham interpretou como um milagre divino. Parham inicialmente ensinou que essas línguas eram xenolalia, idiomas humanos não aprendidos para o trabalho missionário. No entanto, isso não aconteceu.
e a prática rapidamente mudou para a glossolalia, uma fala ininteligível. A doutrina de Parham foi controversa desde o início, diferindo de séculos de pensamento cristão e do claro relato bíblico em Atos. A nova interpretação de Parham lançou as bases para uma confusão generalizada. Isso desviou muitos de um entendimento bíblico da obra do Espírito Santo. Essa nova doutrina logo se espalhou, tornando-se uma marca registrada do emergente movimento pentecostal. Devemos comparar cuidadosamente as alegações modernas com a palavra de Deus. Agnes Osman, a primeira a falar em línguas sob a orientação de Parham, mais tarde expressou preocupações e arrependimento. Ela testemunhou práticas preocupantes dentro do movimento pentecostal. Relatos históricos indicam que ela teve períodos de dúvida e questionou a natureza de sua própria experiência. Constam que ela sentia que pessoas sensatas ficavam, com razão, enojadas com algumas reuniões de línguas. Suas reflexões posteriores oferecem uma perspectiva que nos faz pensar. Se a pessoa cuja experiência deu início a essa prática moderna tinha sérias reservas, isso deveria fazer todos refletirem. Precisamos considerar todas as evidências, não apenas partes selecionadas que se encaixam em uma narrativa preferida. A influência de Charles Parham no pentecostalismo moderno é inegável, mas sua vida e ministério foram marcados por controvérsias significativas. Parham enfrentou inúmeros desafios éticos, incluindo acusações de má conduta financeira e escândalos morais. Além dos escândalos pessoais, Parham mantinha visões doutrinárias profundamente perturbadoras, incluindo a defesa da segregação racial e ideologias de supremacia branca. Essas visões são totalmente contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo. Parham também ensinou outras ideias teológicas marginais, como o aniquilacionismo. O caráter e as crenças do fundador de um movimento são importantes. Não podemos simplesmente ignorar esses aspectos da vida de Charles Parham. Suas visões racistas e controvérsias morais são profundamente problemáticas. Suas doutrinas heterodoxas colocam ainda mais seus ensinamentos em questão. Os cristãos são chamados a seguir líderes que exemplificam um caráter piedoso e sã doutrina. O legado de Parham apresenta um aviso claro. Devemos ser criteriosos quanto às origens dos movimentos espirituais. Devemos garantir que eles se alinhem com os ensinamentos puros da Escritura. A saúde e a pureza da Igreja dependem do nosso compromisso com a fidelidade bíblica. Devemos permanecer firmes no fundamento da palavra imutável de Deus. Para entender o verdadeiro dom de línguas, devemos nos voltar para a Bíblia. A passagem principal que discute esse dom é 1 Coríntios, capítulos 12 a 14. Paulo escreveu esses capítulos para corrigir abusos na igreja de Corinto. O dom bíblico de línguas era a capacidade sobrenatural de falar em um idioma humano autêntico, previamente não aprendido. Seu propósito era principalmente duplo, um sinal para os incrédulos e para edificar a igreja, se interpretado. Paulo forneceu regulamentos claros para o uso de línguas no culto público, a fim de evitar o caos e garantir a ordem. Essas diretrizes bíblicas são frequentemente desconsideradas nas reuniões carismáticas modernas. A ênfase bíblica sempre esteve na inteligibilidade e na ordem. Além disso, Paulo enfatizou que o amor é superior a todos os dons espirituais. A busca por dons espirituais, incluindo o de línguas, nunca deve ofuscar o cultivo do amor semelhante ao de Cristo. A igreja de Corinto era imatura, fascinada pelos dons mais espetaculares, o que levou ao orgulho, divisão e desordem. Paulo os corrigiu apontando para um caminho ainda mais excelente, o caminho do amor.
A Escritura indica que alguns dons de sinais, como o de línguas, foram temporários. Esses dons de sinais serviram a um propósito fundamental na igreja primitiva. A ênfase mudou para a palavra de Deus. Vimos que a glossolalia moderna difere muito do dom bíblico de línguas. A Bíblia descreve as línguas como idiomas humanos conhecidos para a comunicação clara do Evangelho e autenticação da mensagem de Deus. Em contraste, muito do que hoje é chamado de línguas é fala ininteligível. Suas origens remontam a Charles Parham, um homem com uma vida controversa e ensinamentos heterodoxos. A primeira a recebê-lo, Agnes Osman, mais tarde expressou sérias preocupações sobre a direção do movimento. Priorizar a experiência subjetiva em detrimento do claro ensino da Escritura é perigoso. Nossos sentimentos e experiências podem nos enganar. A palavra de Deus é nossa única autoridade infalível para a fé e prática. Devemos provar diligentemente todo o ensino e toda a prática contra a Bíblia. Devemos nos apegar ao que é bom e rejeitar o que é falso. Portanto, fazemos um chamado claro e urgente a todos os crentes. Retornem às Sagradas Escrituras. Estudem a palavra de Deus com diligência e honestidade. Examinem todas as alegações espirituais, incluindo as sobre línguas, à luz da verdade bíblica. A saúde e a pureza da igreja dependem do nosso compromisso com a fidelidade bíblica. Esta análise das práticas modernas de línguas não tem a intenção de desencorajar, mas de motivar cada crente. A busca pela verdade bíblica é uma jornada vital e recompensadora. Somos chamados a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Compreender sua palavra com precisão é central para esse crescimento. Não tenham medo de fazer perguntas difíceis. Dediquem-se ao estudo contínuo e diligente da Bíblia. Tornem isso uma prioridade diária. Aprendam princípios sólidos de interpretação bíblica. Comparem Escritura com Escritura. O objetivo é se equipar para discernir a verdade do erro. Isso os capacitará a permanecer firmes na fé. Compreender corretamente a palavra de Deus leva a um crescimento espiritual genuíno e à estabilidade. Isso ancora nossas almas na verdade imutável de Deus. Esforcemo-nos juntos por uma fé biblicamente fundamentada e que exalte a Cristo. Que possamos encontrar nossa liberdade e nossa alegria em conhecer e obedecer a palavra de Deus